Amém? Ó Senhor Jesus, hoje é 17 de abril de 2025, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Antes de mais nada, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, por podermos desfrutar da tua palavra, compartilhar a tua palavra. Senhor, fale para nós a tua palavra, Senhor. Coloca a tua palavra dentro do nosso coração. Nós dependemos do Senhor. Rogamos pela tua direção nesse estudo. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem falado. Continua a nos falar, Senhor. Nos dê a tua presença gloriosa. Aleluia. Senhor Jesus, abençoe todos que aqui estão, também os que acessarão o estudo pelo canal do YouTube. Ó Senhor, abençoe cada um, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos entrar hoje no capítulo 20 do livro de Atos. Paulo está deixando Éfeso e caminhando para Jerusalém, mas ainda tem algumas passagens, tá certo? Então nós vamos ver essa viagem de Paulo. Então, só para a gente se situar, falando um pouco a respeito do que aconteceu em Éfeso. Em Éfeso houve um tumulto por causa de Demétrio, que era ourives, e fazia nichos de Diana, e ele achava que pela palavra do Senhor que estava sendo falada ali, as pessoas iam deixar de adorar o ídolo, né, a deusa Diana, e a sua profissão ia entrar em descrédito, e eles não teriam o lucro que eles estavam tendo até agora. E com isso incitou a multidão, e os efésios eram adoradores da deusa Diana. Eles reuniram, fizeram um alvoroço todo, por cerca de 2 horas começaram a gritar que grande é Diana dos Efésios. Então, como nós falamos na semana passada, né, que essa energia, de onde vem essa energia para ficar 2 horas gritando isso? Mas não vem do Senhor essa energia, com certeza. E por causa de lucro, a gente vê que muitas coisas religiosas também acontecem. Aqui é uma questão pagã, uma adoração pagã, mas eles defenderam por causa do lucro. E muitas pessoas também hoje ainda têm lucro com coisas desse tipo, tá certo? Com coisas religiosas. Então, isso não é algo incomum, infelizmente. Nós queremos adorar o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Então nós não adoramos ídolos, nós não cultuamos objetos, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por fim, essa bagunça foi dissolvida com o escrivão da cidade ali, trazendo um pouco de sensatez para a turma, e aí se dissolveu o tumulto. Então, capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Macedônia, a gente viu que ele já havia passado pelas regiões da Macedônia, algumas cidades que a gente lembra da Macedônia, Filipos, Bereia, Tessalônica, tá certo? Então ele se despediu dos irmãos ali em Éfeso e partiu para a Macedônia. A ideia dele era chegar em Jerusalém e depois ir para Roma ainda, tá? Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Paulo era alguém que viajava bastante, e por onde ele passava, ele ajudava, encorajava os irmãos. E ali na Macedônia,
só também para situar os irmãos, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Mas ele passou pela Macedônia e foi para Grécia. Grécia, o que tem na Grécia? Atenas, tem Corinto, na região da Caia. E ali fala, no versículo 3, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, Paulo não tinha vida fácil. Aonde ele ia, as pessoas conspiravam contra ele e, na verdade, queriam matá-lo mesmo, queriam acabar com Paulo, acabar com a raça de Paulo, como diz. E aqui, quando ele passou pela Grécia ali, teve uma conspiração por parte dos judeus e ele iria embarcar rumo à Síria, mas por causa dessa conspiração toda, ele resolveu ir por terra pela Macedônia mesmo. Versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia. Olha que nome bom para pôr no filho, Sara. Quando você tiver um filho, você põe o nome assim, Sópatro. E aí ele vai falar assim, ai, que netinho lindo, Sópatrinho. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então veja que ele tinha os companheiros dele, a equipe dele era representativa de vários lugares, né? De Bereia, da Macedônia, de Tessalônica, na Macedônia também, de Derbe, na Galácia, Timóteo também é da Galácia, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Repare que aqui o verbo, o pronome aqui é nos precederam. Nos. Quem está escrevendo o livro mesmo? Lucas, o médico, escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E agora ele fala, nos precederam. Então, ele estava junto com essa comitiva. Nos precederam, esperando-nos em Troade. Esses irmãos foram para Troade e Paulo, junto com Lucas, iam chegar lá. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então eles ficaram uma semana ali em Troade. A gente já falou sobre essa cidade de Troade. Troade ficava na frente de Filipos, tinha que atravessar o mar para chegar em Filipos, na Macedônia. Então, quando Paulo esteve em Troade, é que ele teve aquela visão do varão macedônio que falava, passa para cá e nos ajuda, passa para Macedônia e nos ajuda. Na verdade, a gente não tem nenhuma narrativa sobre como aconteceram as coisas em Troade, como foi pregado o evangelho ali, mas pelo que a gente vai ver aqui, tem uma igreja em Troade. Então, Paulo passou por ali, e a igreja em Troade se levantou e tinha o viver normal da igreja em Troade. Não tem nenhuma carta para a igreja em Troade, mas tinha uma igreja em Troade. Assim como não tem carta para várias cidades que nós falamos aqui, tá? Então vamos lá, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui tem algumas informações importantes. No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é o dia que o Senhor também ressuscitou. Lembram disso? Isso está relatado nos evangelhos. O Senhor morreu numa sexta-feira e no terceiro dia
ele ressuscitou. Sexta, sábado, domingo. Primeiro dia da semana. Estou falando segundo o nosso calendário. Outros povos têm outro tipo de calendário. Por exemplo, o domingo para o americano é Sunday. Sunday, dia do sol. Certo? Mas domingo para nós vem de Domini, que é do Senhor. É dia do Senhor. Então para nós está bem. O termo está bem adequado. Domingo é dia do Senhor. Certo? Aí porque segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não sei exatamente, depois vocês pesquisam isso. Mas o domingo, graças a Deus, é o dia do Senhor. E é o primeiro dia da semana. Embora a gente fale sexta, sábado e domingo, é final de semana, a gente fala, não é? Mas é final e começo de semana, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Nunca podemos esquecer disso. Então, quando nós reunimos também para partir o pão, é o primeiro dia da semana, estamos iniciando otimamente a semana. Então aqui fala, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O partir do pão é algo que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Aí tem uma série de questões. O Senhor se reuniu na sexta-feira, como eu falei, o Senhor se reuniu à noite, teve a Páscoa, tá certo? O Senhor se reuniu, tomou a Páscoa com os discípulos e ali o Senhor estabeleceu algo novo. O que foi novo? O Senhor tomou um pão e falou para os discípulos. Vamos ler. Mateus capítulo 26. Isso aqui é importante porque é algo que o Senhor prescreveu para nós, tá certo? O Senhor determinou para nós. Então, Mateus 26, 26. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. A Páscoa foi determinada pelo Senhor lá em Êxodo capítulo 12. Tinha um cordeiro que era sacrificado, tal, e os pães asmos. Eles comiam pães asmos, pães sem fermento. Então vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Então agora algo novo. O Senhor pegou um pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos o pão. Importante a gente saber, um pão é um pão. O Senhor partiu esse um pão e deu aos discípulos e falou para eles, tomem e comam, tomai e comei, isto é o meu corpo. É novo ou não é? É algo novo, é algo que o Senhor está estabelecendo aqui. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Quantos pães? Quantos cálices? Um cálice. Bebei dele todos. Um único cálice foi passado para todos eles. E aí o Senhor falou, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então o Senhor estava estabelecendo ali o partir do pão. Pão e o cálice. Um pão e um cálice. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Um hino de louvor a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23.
1 Coríntios é uma carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto. E ele está dando aqui orientações. Versículo 23. Porque eu recebi de quem? Do Senhor. O que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Prestem sempre atenção no singular. Coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas alguma coisa eu vou explorar. O Senhor estabeleceu essa reunião. O Senhor estabeleceu essa ceia, esse partir do pão foi estabelecido para o Senhor, e o Senhor falou, esse pão é o meu corpo. O Senhor falou, esse cálice é o cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança, que é o conteúdo do cálice, tá certo? Fazei isto em memória de mim. Então, quando há a reunião do partir do pão, não é com outro propósito a não ser lembrar do Senhor. Apreciar o Senhor. Contemplar o Senhor. Louvar o Senhor. Então é tudo em memória do Senhor. Voltado para o Senhor. Esse é o propósito do partir do pão. Desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até que o dia que ele beber novo convosco. Porque não beberei desse fruto? O Senhor não estará presente, nesse período da igreja, o Senhor não está presente fisicamente conosco, certo? Aquele foi o último momento que ele pôde beber ali com eles desse pão. Agora nós fazemos isso em memória do Senhor, mas um dia nós vamos fazer junto com o Senhor, no reino. Tá bom? No dia que eu hei de beber novo convosco, no reino, como é que fala aí? No reino do meu Pai. Então, isso também indica que quando nós partimos o pão, por um lado, nós estamos lembrando do Senhor. Por outro lado, nós estamos aguardando esse dia. Esse dia que está lá na frente, que nós vamos ter essa comunhão, esse beber junto com o Senhor do cálice. Amém? Aleluia. Então, essa reunião do partir do pão é uma reunião estabelecida pelo próprio Senhor. Qual é o objetivo? Lembrar de mim. Fazer isto em memória de mim. E outra coisa que o Senhor fala aqui, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Esse anunciar quer dizer expor, apresentando, declarando a morte do Senhor. Mas a morte não é algo negativo. A morte do Senhor não é negativa.
porque a morte do Senhor tratou com todas as coisas negativas. E a morte do Senhor é que nos leva a ser perdoados, ser redimidos, ter a remissão dos nossos pecados. Então a morte do Senhor é uma morte vitoriosa. O pão é o corpo de Cristo, certo? E o vinho, o suco de uva, é o sangue. Quando o sangue está no corpo da pessoa, a pessoa está viva. Mas se o corpo estiver separado do sangue, a pessoa está morta. Então veja só, essa é a representação. O corpo está no pão. O pão representa o corpo. E o cálice separado do corpo é o sangue. Aqui está apresentado o quê? Morte. Mas essa morte é a morte toda inclusiva de Cristo, que nos inclui a morte que tratou com o pecado, com os pecados, com Satanás, com o mundo, com a própria morte, né? Certo? Então, essa morte é uma morte vitoriosa. E expor a morte do Senhor é algo que nós realmente devemos fazer com alegria, porque essa morte trouxe vida para nós. Pela morte do Senhor, como diz lá em Isaías 53, o Senhor veria o fruto do penoso trabalho da sua alma, né? O Senhor deu a sua alma em favor de muitos, tal. Então, a morte do Senhor é uma morte que produziu a igreja. Misticamente falando, aquele corpo é o corpo de Cristo, também é o corpo místico da igreja, é o corpo místico de Cristo que representa a igreja hoje. Então, o corpo de Cristo, a igreja. Amém? E nós temos comunhão, na mesa do Senhor nós temos comunhão, é algo que todo cristão está incluído naquele pão e faz parte, tem comunhão no sangue do Senhor, tá certo? Para ser redimido. Amém? É algo glorioso, é algo para se alegrar. A Bíblia, então, nos mostra, a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos comemorar a morte do Senhor. É diferente do pensamento natural humano ou não? Sim. É diferente. Certo? Algum ponto da Bíblia mostra que tem que comemorar o Natal? Não. Mas a morte do Senhor, sim? Sim. Sim. Então veja, irmãos, quantas coisas a gente faz por tradição, por aquilo que nós achamos mais natural, por nos agradar, vamos falar assim, e às vezes nós não damos atenção ao que a Bíblia escreveu, ao que está escrito na Bíblia. Às vezes fazemos o que não está na Bíblia e não praticamos adequadamente o que está na Bíblia. Por isso Paulo fala para os Coríntios, o que eu estou falando para vocês eu recebi do Senhor, não é algo meu. Eu recebi do Senhor e também estou passando para vocês. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Hã? É outra questão. A Páscoa, né? A Páscoa era a Páscoa dos judeus. Podemos falar que a Páscoa foi substituída pelo partir do pão, pela mesa do Senhor. Mas a Páscoa é quando? Para nós não, para nós é todo o primeiro dia da semana, como no exemplo aqui da igreja em Trode, no primeiro dia da semana eles partiam o pão. E é isso que hoje a igreja deve praticar, partir o pão todo o primeiro dia da semana. É isso que nós temos feito, né? Temos feito. Só lembro da morte do Senhor uma vez por ano. É uma sexta-feira lá e a gente não, a gente lembra da morte todo dia. Entenderam? Então, de acordo com o que está na palavra do Senhor aqui. Aí, mas foi... Aqui é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana. Então, de acordo, Paulo estava aqui, deve ser uma orientação de Paulo. Eles partiam pão. Lá no começo, eles partiam pão de casa em casa. Não sei se vocês lembram, lá em Atos 2. Mas aqui,
a gente vê que a igreja está praticando no primeiro dia da semana. Ok? Vamos lembrar, Paulo esteve aqui por 7 dias. Não foi um período muito longo, foi uma semana. Mas todos os dias eles partiram o pão também? Não. Aqui eles reuniram com o fim de partir o pão no primeiro dia da semana. Então essa é a prática da igreja no início, na era dos apóstolos, na época dos apóstolos aqui, e é o que nós devemos praticar hoje. Tá certo, irmãos? Ó Senhor Jesus. Vamos lá, voltando para Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Exortar não é como muitos pensam de ficar dando bronca, não é isso. Exortar é encorajar, é animar, tá? Exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Certo? O que os irmãos acham disso? Os cristãos hoje aguentam ficar numa reunião mais do que 2h30? Está aberto? Até meia-noite. Mas eu quero falar, e não foi só até meia-noite. A gente vai ver aqui, tá? Como eu disse, Paulo ficou ali uma semana e acredito que ele aproveitou a situação ali, a oportunidade, e ele se prolongou. Ele passou dos 50 minutos de mensagem, né? E foi falando. Não tinha cronômetro. Eles tinham lá os métodos, né? Tinha relógio de sol, tinha essas coisas, né? Só que à noite eu não sei como é que funcionava, né? Versículo 8. Vamos acompanhando aqui. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Cenáculo, os irmãos entendem o que é cenáculo? Aqui está falando grande sala. Grande sala? Tá. Se tivesse alguém de língua espanhola aqui, ia entender melhor, porque cenar é ceia. Então, cenáculo é o lugar onde se come a ceia. Entendeu? Então, esse é o cenáculo. Onde estávamos reunidos. Versículo 9. Um jovem, tem que ser jovem, né? Os mais velhos aguentam mais. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então ele estava lá, aguentando firme, acho que estava cheio o lugar, e ele estava sentado numa janela, mas chegou num ponto que Paulo extrapolou e venceu ele, né? Venceu, o sono venceu. E o menino dormiu e caiu. E caiu e morreu. E aí? Bom, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, certo? E ainda, olha lá, Humberto, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Certo? Paulo falou a noite inteira, passou a madrugada inteira falando, aproveitou bem o tempo. Mas, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, uma questão também de época, né? Porque
Não é uma coisa pegar um avião, ir para lá e para cá tal. E outra, Paulo voltou para lá novamente. Não teve mais essa chance, tá certo? E aí, nesse momento, ele falou muito, encorajou os irmãos, animou os irmãos, passou muita palavra, graças ao Senhor. E até ao romper da alva, e aí ele foi embora. Versículo 12 fala assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Não, está falando aqui entediados. Está falando entediados? Está falando enjoado de tanta palavra? Tá? Não, mas confortados. Grandemente confortados. Vamos ver algumas coisas aqui para aplicar para a gente. O que aconteceu nessa reunião, gente? O que aconteceu de mais importante nessa reunião? Hã? Palavra. Mas aconteceu algo extraordinário, não aconteceu? O que aconteceu extraordinário? Houve uma ressurreição, não é verdade? Mas a ressurreição foi o centro dessa reunião? Não foi. O menino morreu, foi lá, abraçou, tal, foi lá, comeu o pão, tal, certo? Teve a partir do pão. Irmãos, é isso que a gente precisa aprender. Nossas reuniões têm foco. Tem algo mais importante, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor. Qualquer coisa que aconteça não deve ser o centro da reunião. Às vezes, quando eu estou lá em cima, eu estou compartilhando, e eu vejo, entrou um irmão lá, todo mundo faz assim, e acompanha o irmão. Levantou o irmão para sair. É esse o centro da reunião? O irmão levantar para ir no banheiro, o irmão chegar para sentar? É esse o centro da reunião? Não é. Ou alguém, ou uma criança chorar, ou... Irmãos, olha aqui. Um homem morreu, resolveu o problema? Resolveu, continua a reunião. Palavra. Mais palavra. Palavra. Aqui, como que era a iluminação lá? Havia muitas lâmpadas, era lamparina, né? Do jeito que eles podiam. Hoje a gente tem muito mais recursos. Ar-condicionado, tudo mais. Precisamos estar distraídos com coisas na reunião? Não. Irmãos, o centro da reunião é Cristo. E como Cristo se manifesta pela palavra, não é assim? Então nós precisamos ter um coração voltado para a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltado para o falar do Senhor, não ficar distraindo. Você percebe que o Senhor quer, por meio da palavra, falar com você? O Senhor quer falar com cada um de nós. E se nós nos distraímos num exato momento em que uma palavra devia entrar no nosso coração, mas nós nos distraímos, a palavra foi embora. Nossa mente foi embora. Não é assim? Nós precisamos subjugar nossa mente, subjugar nosso coração, para ter um coração voltado para a palavra do Senhor. Nada mais importa. Às vezes Marcílio relata alguma coisa para a gente, hoje mesmo estava relatando, né, Marcílio? Algumas coisas que acontecem durante a reunião. Às vezes eu nem percebo, o Marcílio veio falar depois para mim, tá, aí a gente pode tomar alguma providência, alguma atitude e tal, mas também aconteceu aquilo, pronto, passou, vão ficar remoendo aquilo no coração. Não, chega, resolveu, pronto, acabou. Ah, precisa pôr cadeira, pôs cadeira, sentou, amém, acabou. Voltar para a palavra, voltar para o Senhor. Fazer isto em memória do Senhor. Fazer isto em atenção a mim. Tudo mais é
segundo plano, resolveu, está tudo. Vamos para frente, vamos olhar para o Senhor novamente. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma lição que nós todos precisamos sempre relembrar. Amém. O centro da reunião é Cristo. Não é o irmão que vai no banheiro, não é uma criança que chora, não é uma garrafa de alumínio que cai no chão, não é o celular que toca. Também não. Uma irmã que fala demais. Irmãos novos sempre vai ter, que talvez não se comporte de uma maneira adequada, uma reunião ou outra, tal. Mas, irmãos, o centro da reunião é Cristo. Amém. Então, nós precisamos estar sempre voltando nossa atenção para a palavra de Deus. Amém. Aonde que está a palavra? Está nas orações, está nos cânticos, está nos hinos, está no testemunho de irmãos, está na mensagem, enfim, no amém, exatamente. Então, a irmã falou do amém. O amém é uma grande ajuda para nós. Se nós falamos amém, significa, eu estou ouvindo o que você está falando e eu digo amém ao que você está falando. Se a gente fica só assim, às vezes, com aquele olhar bovino, né? E nem a vaca no pasto ruminando, né? A gente se perde. Não, eu estou falando algo prático. Mas se você está prestando atenção, o irmão levantou lá, falou uma estrofe de um hino, falou um verso de um hino, amém! Eu estou participando. Eu ouvi o que você falou, irmão. Sou um com você. Ouvi o que você falou, irmã. Amém! E também é o quê? Nossa reação. Hoje eu citei Mateus 11, 16, 17, né? Que você marcou lá, tá? Como é que fala ali? Os meninos na praça falavam assim, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. Quer dizer, vocês são o quê? Vocês são pedra? Vocês não têm reação de nada? Irmãos, na reunião nós devemos estar reagindo à palavra do Senhor. Entenderam? Então, isso é algo prático. Eu estou falando porque eu me distraio. Muitas vezes também me distraio. Também eu quero falar para os irmãos. Às vezes eu estou no celular, eu estou vendo algumas coisas no celular referente à reunião. Tá certo? Eu sei que muitos, principalmente jovens, não estão vendo o celular referente à reunião. Mas eu estou vendo ali, estou vendo a transmissão, às vezes estou vendo o comentário de quem está transmitindo, às vezes é algum comentário atravessado, entendeu? Às vezes é irmão que manda recado para mim, para dar aviso e tal. Tem tudo isso que acontece. Né, Tito? O Tito às vezes manda recado também. Mas, irmãos, nosso negócio é com o Senhor. O que é? iPhone. Bom, irmãos, nós temos que ter um coração voltado para o Senhor. O amém nos ajuda muito. Experimente. Experimente abrir a boca e falar amém na reunião. Irmão orou? Amém. Irmão compartilhou lá um hino? Amém. Irmão está dando a mensagem lá? Amém. Está dando aviso? Amém. Amém? Amém. Tem um trechinho aqui de 7 a 12, né? O versículo aqui de 7 a 12. Mas tem muita ajuda para nós, não tem? Graças ao Senhor. Mas vamos prosseguir agora. Nós, porém, prosseguindo, versículo 13, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Então eles foram de barco e Paulo foi por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Então aí Paulo também embarcou. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. Isso aqui é o cruzeiro de Paulo, tá? Hoje está muito em moda cruzeiro. Esse é o cruzeiro de Paulo.
Nada a ver com os cruzeiros de hoje. Tá? No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Mileto é próximo de Éfeso. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então lembra que eu falei, ele está indo para onde? Ele está indo para Jerusalém. E ele quer chegar lá para passar o dia de Pentecostes. O que nós vimos lá no dia de Pentecostes? O que aconteceu? Lá no começo de Atos a gente viu lá o dia de Pentecostes, não foi? Foi num dia de Pentecostes que houve aquela situação do vento impetuoso, ou línguas como de fogo, tal, e eles falando em línguas, todo mundo. No dia de Pentecostes, muitos judeus iam para Jerusalém, porque era uma festa determinada pelo Senhor desde o Antigo Testamento, e deviam ir para Jerusalém adorar. Então, eu imagino que Paulo queria estar ali para também atingir, abordar, não sei, muitos judeus que vinham de muitos lugares. Eu acho que é uma estratégia de Paulo. Muito bem, e ele não quis, ele aportou em Mileto e ficou ali em Mileto, e ele não quis ir para Éfeso. Por quê? Em Éfeso, ele ficou 3 anos em Éfeso. E ali em Éfeso, ele devia ter muitos amigos irmãos. E acho que ele não iria conseguir passar rapidamente por ali. E enroscar. Eu acho que essa foi a ideia. Se eu passar ali, eu tenho que visitar o... Eu não vou nem falar os nomes aqui, né? Mas é tipo Sópatro, assim, né, Sara? A Sara já está pensando, guardando esse nome. Então, tinha que visitar fulano, ciclano, tudo. Que ele ajudou a receber o Senhor e tal. Bom, e aí, então, ele aportou em Mileto, ele ficou lá em Mileto. Vamos ver o que aconteceu em Mileto. Aqui eu acho que nós não vamos ter muito tempo para falar, mas se der tempo, falar algumas coisinhas só. De Mileto, versículo 17, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Pensando aqui, parando um pouco. Presbíteros da igreja. Que são presbíteros da igreja. Presbíteros, essa palavra presbíteros vem do grego. Presbítero é... Deixa eu pegar aqui. Ó. O termo vem do grego presbíteros, que literalmente significa ancião ou mais velho. Esse termo foi adotado na igreja primitiva para designar os líderes e supervisores que tinham a responsabilidade de cuidar e guiar a congregação. Eu acho que é uma explicação breve e dá para entender. Quem são os presbíteros? São os irmãos líderes responsáveis pela igreja numa cidade. Ok? O que significa presbítero? Ancião, mais velho. É isso que significa. Qual é a ideia? Alguém que tem mais experiência, tem mais vivência, tal. E aí, 1 Timóteo, capítulo 3, ali, não vamos ler agora, talvez uma outra oportunidade. Ali Paulo fala das qualificações de um presbítero. Então, o presbítero, ele não pode ser, por exemplo, neófito. Ele pode ser mais velho de idade, mas ele é neófito. Neófito é o quê? Recém-convertido, novo na fé. Então, ele não pode ser um neófito. Ele tem que cuidar bem da sua própria casa. Ele tem que ser temperante. Ele não pode ser dado ao vinho. Que mais? Hospitaleiro. Ele sabe cuidar
da grana da igreja, né? Não é avarento, e assim vai. E por aí vai, tá bom? Mas, aqui fala desses presbíteros, então presbítero significa mais velho. A Bente está tirando os óculos ali, e aí eu lembrei da presbiopia. O que é presbiopia? É uma questão de vista cansada. Por quê? Porque está velho. É vista de velho, né? Vamos falar assim. Presbi vem de presbítero. Opia de visão, tá? Então, presbiopia é isso aí. Presbiacusia. Tem isso também, não tem? O que é isso? É ouvido de velho. E tem outras coisas aí que indicam velhice. Tá? E, essas coisas são tudo negativas, né? Mas presbítero não é negativo, tá bom? É só mais velho. E esse é um princípio também estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento. Os anciãos, tá certo? Lá no povo judeu, os anciãos eram os líderes do povo também. Então aqui, aí no versículo 28, mesmo capítulo, Atos 20, 28, fala assim, Paulo está conversando com os presbíteros da igreja em Éfeso, foram chamados lá para Mileto e está conversando com eles. E fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Com quem Paulo está falando? Com os presbíteros ou com os bispos? Com quem Paulo está falando? Os presbíteros são bispos. Os bispos são presbíteros. São as mesmas pessoas. Bispo é o presbítero, presbítero é o bispo. Presbítero com relação à experiência mais antiga. Bispo com relação à função. Função do quê? De ser um supervisor. Então eu marquei aqui também. A palavra bispo tem origem no grego episkopos, que significa supervisor ou guardião. No contexto do Novo Testamento, o termo é usado para descrever um líder ou supervisor na igreja cristã primitiva. Na igreja local, na igreja em Éfeso, no caso aqui. Deu para entender? Então não é que bispo é outra categoria acima de presbítero. Isso foi um erro que Inácio, depois da era apostólica, Inácio caiu nesse erro, falando que os bispos eram superiores e a região de cuidado dos bispos era maior do que a dos presbíteros. Entendeu? Como se o bispo estivesse acima de uma região. Então ele era... Uma hierarquia estava sendo criada na cabeça do Inácio e esse bispo era superior ao presbítero na cidade. Ele tomava conta, ele era superior na região, ele era o bispo. E se falar hoje, então, essa questão está muito mais degradada e corrompida do que a Bíblia mostra para nós. Então, alguns se denominam bispos querendo ser os bambambam de certos grupos cristãos aí. Tá certo? Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina para nós. Então, aqui tem essa situação. Deu para entender? Presbítero é o bispo. O bispo é o presbítero. Só que aqui o bispo significa que ele é um supervisor, um superintendente. Ele está vendo, tendo uma visão panorâmica. Certo? E presbítero
a pessoa dele, ela é um irmão experimentado, um irmão ancião, um irmão mais velho, vamos falar assim. Para a gente confirmar, Tito. Não é você não, Tito, é o livro aqui. Olha como que está em Tito. Tito, capítulo 1. Tito é depois das duas epístolas para Timóteo. Versículo 5, Paulo fala pro Tito: por esta causa te deixei em Creta. Creta era uma grande ilha que tinha algumas cidades nessa ilha. Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele começa a falar das qualificações do presbítero. Mas veja só no versículo 7. Falando do presbítero. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Percebeu que Paulo usa os termos aqui trocados, intercambiáveis, né? A gente usa esse termo. São termos intercambiáveis para a mesma pessoa. Amém? Então, está claro para nós? Bispo é presbítero. Presbítero é? Sim. E qual é a área de atuação deles? A cidade. A igreja na cidade. Ó Senhor Jesus. Também outra questão que eu posso falar aqui para a gente ter clareza. Presbíteros. É uma coisa anormal só um presbítero numa cidade. Mas existe um corpo de presbíteros. Certo? Não é um irmão só que é responsável. Normalmente é um grupo de irmãos que buscam o Senhor, que oram juntos, que têm comunhão. Amém? Então essa é a igreja funcionando de maneira adequada e normal. Ó Senhor Jesus. Voltando para Atos 20, versículo 17. Vou ler mais alguns versículos aqui. Então, retomando. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dando o seu testemunho de quando ele passou por Éfeso. O que Paulo fez? Ele está se apresentando aqui, a gente pode entender dessa maneira, como um modelo para os próprios presbíteros também cuidarem dos irmãos. Percebe? Como que Paulo esteve? Me conduzi em todo o tempo, servindo ao Senhor. De que maneira? Com toda a humildade. Irmãos, nós não podemos perder a humildade em tempo algum. Alguns, por servir ao Senhor, às vezes passam a ser apreciados por irmãos que são ajudados por Ele. Mas aí é que vem a tentação, o perigo de se colocar superior. Não. O presbítero é um servo. Deve servir aos irmãos. Paulo, passando por ali como apóstolo, ele estava servindo aos irmãos, com toda a humildade. Com lágrimas. Significam as lágrimas?
se importando com a situação dos irmãos, com a situação daqueles que se resistiam, tal. E provações, que nós vimos que Paulo enfrentou, tantas provações. Mas no versículo 20, olha, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar. De que maneira? Publicamente e também de casa em casa. Publicamente a gente lembra que ele ali tinha um lugar onde ele falava a palavra do Senhor. Lembra que lugar que era esse? A escola de Tirano. Né? Então, publicamente ali, todos os da Ásia tiveram oportunidade para receber a palavra do Senhor. Não é isso que fala? Mas também de casa em casa. Então, Paulo ia nas casas dos irmãos, falava, ensinava, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual era a intenção de Paulo? Dar Cristo para os irmãos. Apresentar Cristo, levá-los a se arrepender, a se voltar para o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ter esse coração, né? Amém. Então, esse coração de Paulo era um coração que devia ser uma inspiração também para os presbíteros de Éfeso, para os bispos de Éfeso. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos parar por aqui e depois, na semana que vem, nós prosseguimos, se Deus quiser. Amém.